O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está preocupado com a questão da dívida de Minas Gerais, de 160 bilhões com a União. E o Pacheco já vem se mobilizando e vai tentar levar também o presidente Lula. Vamos conversar, olha Vamos só. ler. Vamos às informações que vêm da gente do Senado. Pacheco vai levar a Lula proposta para a dívida de 160 bilhões de Minas Gerais com a União. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai levar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, uma proposta de pagamento para a dívida de 160 bilhões de Minas Gerais com a União. Na manhã de ontem, de quinta-feira, o parlamentar recebeu deputados estaduais e federais no estado para debater o tema com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Bom, Zema é o governador de Minas Gerais eleito para o segundo mandato, né? E ele recebeu o estado quebrado do Pimentel, governador anterior, que era um governador do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O estado com dificuldades, com dívidas, como a maioria dos estados tem essa questão das dívidas, essa questão da dificuldade com as dívidas, e Pacheco, lógico, se reuniu com os deputados e está tentando levar o presidente de uma forma de ajustar essa dívida, né, de renegociar essa dívida, de fazer alguma coisa diferente. Isto posto, a gente analisa a questão de forma democrática. A gente está analisando o posicionamento do presidente, do senador de Minas Gerais, que ocupa a cadeira de presidente do Senado. Positivo. Por outro lado, se nós fizermos a leitura política, Zema não é mais candidato ao próximo governo. Existem duas possibilidades. Ele pode se lançar candidato à presidência, ou melhor, três possibilidades. Ele pode não fazer nada, ou pode se lançar candidato a alguns casos, entre eles a presidência ou o Senado. Eu não sei se Rodrigo Pacheco é o último mandato dele agora, são 8 anos, né? Se ele vai ter que vir para a reeleição, se abre uma cadeira em Minas, ele vem para a reeleição. Só que, na verdade, é uma movimentação da cadeira do Senado, de um dos poderes, né? Nessa composição política e, lógico, observando também um olho no peixe, outro no gato. André. Eu acho que é bem isso. Eu acho que todo tipo de movimentação realmente tem umas segundas intenções. Eu aprendi isso na política e por mais que sejam boas as intenções, ela sempre traz lá atrás ou vem carregada de um posicionamento muito mais pessoal ou muito mais coletivo, dentro de um coletivo de partidos nesse sentido. Com objetivo partidário. Faz muito sentido o que você está falando, é claro, mas eu fico a minha dúvida e principalmente curiosidade é realmente saber qual o diálogo que vai se ter para que essa dívida de 160 bilhões possa ser paga. Ou, de repente, e aí essa minha dúvida me leva para o lugar de vamos de repente colocar essa dívida para debaixo do tapete e aí vamos de repente ver o que pode ser feito, sabe aquela moeda de troca, aqueles acertos políticos, bom, o Estado me deve tanto, né, para a União, então a gente tem essas intenções porque a gente sabe, a gente vive em movimentos políticos o tempo inteiro, como é que a gente pode amenizar essa dívida ou até mesmo extingui-la para que a gente realmente consiga lá na frente um lugar mais cômodo para que a gente consiga agir melhor. Eu só fico preocupado com isso, mas a gente não tem nem o que dizer, porque é agora que vai rolar essa conversa com o presidente, agora que o Pacheco está entrando na situação e ele como presidente do Senado, ele tem um poder de fala muito grande ali dentro. Então eu acredito que essa dívida, porque a gente fala assim, como são 160 bilhões e a gente pensa, vão negociar essa dívida. A gente pode parar, se fosse uma pessoa comum, como é que a gente pode dividir em parcelas, né? Digamos que seria isso. Vamos negociar aí. Vamos negociar, o negociar não é deixar de pagar, é de repente dividir em parcelas, mim, né? Uma facilitação, de repente ter um desconto se você vai pagar à vista, não tem isso? Neste caso, nós estamos vendo um desenhar de como que a gente pode extinguir essa dívida e facilitar a situação nesse lugar. Eu estou desenhando uma análise bem crítica e política. Eu vou fazer aqui um questionamento que eu nem sei se cabe, mas tudo bem. Será que essas dívidas do Estado, se estiver inadimplente, impede as emendas impositivas de chegarem lá, as emendas
Aquelas que eram emendas de relator, que era o orçamento secreto, será que impede que cheguem? Será que se não tiver em dia, se tiver atraso com um compromisso com a União, as emendas acabam não tem um senão? Será que tem algum impedimento nisso? O que será que acontece, né? Fica aí a pergunta. Afinal de contas, o presidente do Senado tem uma condição muito maior que os outros, que os demais, né, pares, sobre essa questão das emendas do relator, né? Nós estamos falando de muito dinheiro, né? E, de repente, tudo isso pode vir abaixo. Eu não sei se tem algum link. Eu acho que não se linka as emendas impositivas com essas dívidas. Eu acho que não se linka, não, mas... Se tem dívida, se não está em dia, você não pode receber eu acho que uma coisa não altera a outra. Porque para os municípios, quem não tiver em dia não recebe emenda. Eu acho. Na verdade, eu não tenho certeza disso, mas faz muito bem colocado essa sua fala. Eu só acredito que a gente precisa ficar de olho para saber qual tipo de negociação, qual é o tipo de defesa em relação a essas dívidas que o Pacheco vai trazer em relação na União. E, claro, olhar a movimentação da oposição. Porque a gente vai ver como é que eles vão, qual vai ser o levante. E aí, a depender desse levante, como é que ele vai ser amenizado lá na frente. Você vê que são jogos. Enfim. Minas Gerais, quem te conhece, esquece jamais. Mas 160 bilhões de dívida para um estado como Minas Gerais é bem complexo, porque Minas Gerais é um estado que eles não têm. É um estado rico, é um estado que tem, mas não é mais um estado latente em relação ao poder financeiro. Entendeu? Tem uma dificuldade muito grande. Um município muito grande também. Exato.